Boa tarde, caros estudantes. Na aula de filosofia de hoje, nós iremos continuar a falar sobre o idealismo alemão, dessa vez com foco no hegelianismo, né? Então, para entender o hegelianismo, nós devemos pensar, no fundador desse movimento, que é um ramo do idealismo alemão, que é o Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que nasceu em Stuttgart em 1770, no então Sacro Império Romano Germânico, e morreu em Berlim, na Confederação Germânica, em 1831. Hegel, ele com certeza é um dos principais representantes do idealismo alemão, junto com Fichte e Schelling, e com certeza um dos filósofos mais influentes do século XIX. Hegel, ele inclusive se considera tradicionalmente que o hegelianismo, o sistema filosófico desenvolvido por Hegel, será o último dos grandes sistemas filosóficos existentes, o último dos grandes sistemas que tentará abordar vários aspectos da realidade e da filosofia. Depois dele, nós já não teremos necessariamente um grande sistema filosófico que vise abordar todas as coisas, todos os elementos, Então, Hegel, ele tem uma trajetória bastante longa em vários aspectos, inclusive mudando muitas vezes os seus próprios princípios filosóficos, Então, ele acabou tendo uma forte influência de Kant, embora ele tivesse uma crítica a Kant, assim como os outros idealistas, principalmente aos dualismos kantianos, as lacunas deixadas por Kant anteriormente, E também, ele falava que Kant não aprofundava as determinações em si, e acabava criando uma oposição entre sujeito e objeto, que será o ponto central, que será trabalhado por Hegel em sua filosofia, e a partir disso outros aspectos irão se desenvolver, Então Hegel, ele busca construir um sistema filosófico que englobasse todos os aspectos da filosofia, que é o que ele chamava de sistema absoluto, E nesse sentido a questão do absoluto é algo que nós já vimos, tanto com Fichte como com Schelling, também, essa noção do absoluto, que seria o meio de conciliação dos dualismos, sendo que para Fichte o absoluto estaria no próprio eu, que seria a partir dele, do sujeito, que se desenvolveria o objeto, enquanto para Schelling seria o espírito criador que se manifesta na contemplação. Já Hegel vai ter uma ideia diferente, como nós iremos tratar, Depois, inclusive, Hegel ele vai ter tanta influência, que com as críticas a seu sistema filosófico, as ideias de elaboração de sistemas filosóficos começam a cair em decadência, Por isso que o hegelianismo é considerado como o último dos grandes sistemas filosóficos. Na juventude, Hegel ele acabou se formando em Tübingen, onde ele acabou exercendo o seminário de teologia protestante, Então ele acabou tendo um forte contato inicialmente com a teologia, com a filosofia religiosa. Inclusive, nesse seminário, ele teria conhecido alguns dos principais filósofos que vão ser as bases do romantismo filosófico, como é o caso de Schelling e Hölderlin, sendo Schelling também o responsável pelo idealismo, no idealismo alemão, E ele vai escrever nessa época alguns textos com viés teológico, como A Vida de Jesus, em 1795, e O Espírito do Cristianismo e Seu Destino, em 1799. Então, inicialmente, ele vai ter uma abordagem mais de interpretação teológica, mesmo por conta da sua formação no seminário protestante. Depois disso, ele abandona a vida eclesiástica e se dedica à filosofia, e inicialmente ele acaba tendo um forte contato com o iluminismo, o movimento iluminista francês, do qual Hegel inicialmente será bastante adepto. Ele acaba se tornando então professor em Iena, que vai ser indicado pelo poeta Wolfgang von Goethe, E em 1806, durante as invasões napoleônicas, ele vai acabar abandonando os ideais iluministas, E vai acabar começando a desenvolver um sistema próprio, que inclusive Hegel ele vai ter um grande apoio com relação a Napoleão Bonaparte, Inicialmente ele vai ter uma grande admiração por Napoleão Bonaparte, como muitos pensadores alemães, como mesmo Fichte ou Beethoven, mas com as invasões napoleônicas do Sacro Império Romano Germânico, a destruição do Sacro Império Romano Germânico, Hegel ele acaba então repudiando as ideias iluministas, buscando então construir um sistema próprio, um sistema que não necessariamente seguisse os princípios iluministas, que vai ser mais próximo do idealismo alemão mesmo,
né? Então ele vai ser professor também em Frankfurt, depois ele se torna professor no liceu em Nuremberg e professor titular na Universidade de Heidelberg. Então ele vai ter uma grande carreira acadêmica, né? De certa forma, ainda jovem, né? Ele vai acabar sendo um professor emérito de várias universidades, várias das importantes universidades alemãs, né? E nessa época ele acaba redigindo a Enciclopédia das Ciências Filosóficas em 1817, né? Uma sistematização da filosofia que será também uma característica importante da filosofia de Hegel. No final da sua carreira ele assume a cátedra de filosofia na Universidade de Berlim e se torna reitor na mesma universidade em 1829, falecendo então de cólera em 1831 em Berlim. Então essa que seria resumidamente a trajetória de Hegel, né, que vai ter uma grande importância, até inclusive em Stuttgart, sua terra natal, né, a casa onde ele morava se tornou um museu dedicado a ele, né, então um personagem local de grande importância e nacional também, né? E no desenrolar da sua filosofia, né, depois que ele acaba se desvinculando da teologia e dos ideais iluministas, né, e começa a desenvolver seu próprio sistema idealista, o hegelianismo, né, ele então, né, começa também a passar por várias universidades, inclusive difundindo o seu sistema filosófico e tendo vários adeptos que serão os hegelianos, que é um ponto que nós iremos tratar. Então, como que é a filosofia idealista de Hegel, né? Então, nós podemos considerar, né, que a filosofia de Hegel ela é bastante sistemática, o que é bastante perceptível em Enciclopédia das Ciências Filosóficas, a necessidade de uma sistematização da filosofia. Inclusive, Hegel ele será um dos precursores da ideia de uma história da filosofia, que os seus sucessores, inclusive, vão acabar desenvolvendo com uma ênfase maior, né? Então, nesse aspecto, nós iremos ter, né, o Hegel ele vai desenvolver uma obra bastante densa e bastante complexa, e um dos grandes motivos pelo qual a filosofia de Hegel apresenta essa complexidade é pelo fato, né, de ele ter um vocabulário filosófico próprio. Isso é importantíssimo para o contexto que nós estamos tratando, pois a época em que Hegel ele acaba se dedicando à filosofia, no começo do século XIX, né, principalmente após as guerras napoleônicas, nós vamos ter, né, o despertar da consciência nacional alemã, e um dos principais aspectos, né, que vai caracterizar esse evento será justamente a reconstrução da língua alemã, no qual várias palavras de origem estrangeira, francesa, né, ou inglesa, né, ou mesmo latinas, acabam sendo subtraídas do vocabulário oficial alemão e são substituídas por palavras germânicas de fato, né? Então, nesse mesmo sentido, né, o Hegel ele acaba criando um vocabulário alemão para a filosofia, né? E nesse sentido, os textos de Hegel ele tem conceitos muito próprios, né? Conceitos bem únicos em certo sentido, que só fazem sentido na obra dele. Além disso também, uma outra característica, né, é que a filosofia de Hegel ela só pode ser plenamente compreendida no conjunto da sua obra, pois os diferentes textos que ele irá escrever, eles são complementares, né, eles estão interrelacionados, então às vezes um texto explica algum conceito que está presente em outro texto. Então a obra de Hegel mesmo, ela é uma obra monumental, né, ela é uma obra que é um conjunto, né? Totalmente interligada, vamos dizer dessa forma, e isso até explica a grande dificuldade que existe na interpretação da filosofia de Hegel, pois os textos isolados, eles acabam sendo bastante incompreensíveis na maioria das vezes. No entanto, quando são inseridos no conjunto, eles já começam a fazer sentido, né? Até explica também por que os intérpretes de Hegel vão ter muitas ideias que até vão destoar da própria filosofia de Hegel, ou que vão abordar questões que Hegel nem mesmo chegou a trabalhar com profundidade, né? Então, no caso Hegel, ele vai defender que a razão é a verdadeira forma da realidade e, né, que vai criticar Kant por não se preocupar com a origem da consciência. Embora Kant ele acabe conciliando o racionalismo e o empirismo, né, dizendo como que o conhecimento se manifesta da coisa em si, né, que é impossível de ser aprendida, e do fenômeno, que é a forma como nós aprendemos pelos sentidos, abstraímos a partir dos conceitos que existem na mente, né? Hegel ele já tem uma grande preocupação, né, com a questão da consciência, que é algo presente também em Fichte e Schelling. E também Hegel, né, ele vai defender que a filosofia ela volte a ser produtora do conhecimento, né? Então a gente tem, né, com o Renascimento principalmente, uma grande ênfase na filosofia crítica, no sentido
sentido, né, de que até então nós tínhamos uma filosofia dogmática, uma filosofia de escolas, né, uma filosofia de reinterpretação de ideias de pensadores antigos, e o Renascimento ele reage, né, tanto o Renascimento quanto a filosofia moderna, eles reagem no sentido de fazer uma crítica às instituições. Hegel, no caso, ele acaba defendendo que o papel da filosofia não é apenas a crítica, mas a produção de conhecimento, como era na filosofia anteriormente ao dogmatismo, né? Na filosofia grega antiga, principalmente, né? E também ele vai acabar afirmando que a realidade, né, que é formada pela razão, ela acaba integrando as contradições sujeito e objeto, não se desenhando apenas a partir da oposição. Então, nesse sentido, tem uma crítica ao dualismo sujeito e objeto de Kant. Para Hegel, não existe uma oposição clara entre sujeito e objeto, como nós iremos ver. Pelo contrário, existe uma relação dialética, que é outro ponto importante da filosofia de Hegel. O texto mais importante, podemos dizer dessa forma, mais influente para os movimentos posteriores de Hegel, será Fenomenologia do Espírito, né, no qual ele vai tratar a fenomenologia como a ciência dos atos de consciência. É algo que Kant não se aprofundou e que é criticado então por Hegel. Então, né, na Fenomenologia do Espírito, ele desenvolve vários aspectos da sua teoria geral, né, do seu grande sistema filosófico. Entre eles, nós podemos elencar, primeiramente, a questão da unidade e da universalidade como genuínas, né? Então, nesse sentido, tanto a unidade, tanto a singularidade quanto a universalidade são reais, né? São consideradas genuínas, né? Então, ele tem uma aproximação até com Kant nesse sentido e afirma, né, que a crítica ela necessita do conhecimento para ser realizada e que a filosofia, então, não deve ser apenas crítica e sim produtora do conhecimento, como nós acabamos de ver, né? Aí, da onde que viria o conhecimento para Hegel, né? Segundo Hegel, o conhecimento provém da experiência imediata, pautada na relação do sujeito com o objeto, que traça uma reflexão chegando a um conhecimento. Nesse sentido, tem uma aproximação com o idealismo transcendental de Kant também, né? No sentido de que o conhecimento ele vem da experiência essa que acaba originando uma reflexão, né? Que é aquela questão do entendimento e sensibilidade de Kant. A sensibilidade, que seria a experiência imediata, e o entendimento, que então seria a reflexão, né? Então, nesse sentido, há uma proximidade de Hegel com Kant. No entanto, a grande alteração será nessa relação do sujeito com o objeto, né? Que nós iremos tratar, né? No sentido, Hegel ele tem uma proximidade com os empiristas, no sentido de crer que a verdade deve estar na realidade e deve se conhecer por meio da percepção. No entanto, ele se opõe à negação do suprassensível ou da possibilidade de conhecê-lo. Então, nesse sentido, há um certo distanciamento do Hegel, tanto com o Kant quanto com os outros empiristas, que o Kant havia falado, né, do fenômeno e do númeno, né? O fenômeno, que é o que é aprendido a partir da experiência, e o númeno, que é impossível de ser aprendido e, portanto, impossível de ser conhecido ou de ser objeto da filosofia. Hegel, ele afirma que o suprassensível, né, que o que seria o númeno para Kant, na verdade, ele poderia sim ser conhecido a partir da filosofia. Existe a possibilidade de conhecê-lo, né? Pois assim, nesse sentido, Hegel ele vai afirmar que o pensamento ele só compreende o objeto colocado sob forma de conceitos que o convertem em algo condicionado e imediatizado. Então, o objeto, na verdade, não importa tanto o objeto real ou a coisa em si. O que importa é o conceito que é utilizado para trabalhar o objeto. São as palavras que são uma reflexão do objeto, né? E é a partir dos conceitos que nós podemos conhecer o objeto. Logo, se nós temos um conceito sobre o suprassensível, nós podemos compreender o suprassensível, né? Não é só porque nós não podemos aprendê-lo que nós não podemos pensá-lo, né? Como é o caso que sugeria Kant, né? Então, nesse sentido, né, ele considera que o conhecimento dos objetos se dá graças ao saber imediato. Então, nesse sentido, nós temos a teoria e tem uma grande proximidade com o empirismo. No entanto, né, ele se opõe, né, à negação do suprassensível, né, e da possibilidade de conhecê-lo, né? Então, ele vai considerar que é possível conhecer o suprassensível, né, e que o suprassensível ele existe também, né? Aí ele também desenvolve uma noção de progresso que é muito importante, né? Isso vai ter muita repercussão, inclusive em outras obras, né? Pensando que, no caso, as obras de Hegel, elas são uma coletânea, né? E nesse sentido, né, ele vai afirmar que o progresso é a lei natural que permite
somente a consciência existir a partir da experiência, né? Então, a grande preocupação de Hegel será com o progresso, mas o progresso da consciência. Isso é uma coisa também fundamental para a filosofia de Hegel. E como que isso se dá? Basicamente é assim, né? Hegel ele considera que a ideia é subjetiva, né? Ela é um ser por si. E nesse sentido, ela não é verdade, né? A ideia ela não é uma coisa necessariamente real, uma coisa necessariamente verdadeira, né? E, no caso, apenas a ideia por meio do ser e o ser por meio da ideia configura uma verdade. Então, aqui a gente tem uma questão importante, né? Que vai ser uma crítica ao Kant também, né? Nesse sentido, as ideias só fazem sentido quando existe o ser, né? Quando existe uma consciência capaz de abstraí-las, né? E ao mesmo tempo, né, nós temos, né, o ser, a consciência que vai se configurar na verdade através da ideia. Aqui nós temos a base do sistema dialético de Hegel, né? Que vai ser justamente essa relação dual entre sujeito e objeto, como nós iremos ver. Não é uma relação de oposição, mas é uma relação de múltipla influência, né? Que é um ponto que nós iremos tratar mais adiante. Então, nesse aspecto, a filosofia ela deve ser vista como uma expressão do real, né? Então, nesse sentido, né, para Hegel, não existe uma distinção entre o ideal e o real, pois eles são as faces do mesmo aspecto. O que é real é racional e, portanto, o que é racional é real, né? Já que para ele é a razão o principal componente da realidade, né? Então, nesse sentido, não existe uma oposição entre real e ideal, eles são aspectos complementares, né? E aspectos que são necessários, aspectos que são, de certa forma, necessários um para a existência do outro. Não existe um dualismo entre real e ideal para Hegel, né? Então, daí, no que diz respeito à consciência, ele afirma, né, que a consciência comum é um saber absoluto que não se reconhece como tal, né? Então, a consciência, nesse sentido, ele tem uma aproximação tanto do Fichte, em certa medida do Schelling também, né, que é essa noção da consciência como a manifestação do real, né? A consciência, então, né, que no caso é um saber absoluto, né? No entanto, inicialmente a consciência não se reconhece como absoluta, né? Então vai haver todo um processo para o desenvolvimento da consciência em diferentes etapas, como Hegel irá desenvolver, né? Então a consciência individual para ele é paralela ao espírito, né? A noção do Geist, né? E não é o início ou fim do processo de produção do conhecimento, é o próprio processo. Então, nesse sentido, a consciência ela acaba se desenvolvendo conjuntamente à produção do conhecimento. O que faz a consciência emergir e se desenvolver é a produção do conhecimento, né? Não é necessariamente o penso logo existo, né? E nem o penso depois de existo, é o penso enquanto existo, né? Se fosse traduzir a máxima de Descartes para Hegel, no aspecto de que nós temos então, né, a consciência ocorrendo paralelamente e complementarmente à questão do processo de produção do conhecimento, né? Então, a razão, o conhecimento como a grande fonte, né? A grande base para o desenvolvimento da consciência, né? Então, aí, no caso, né, ele também retoma a noção de Kant, né, do ser em si, né, e desenvolve a noção do ser para nós. No caso, o ser em si, né, o que era a coisa em si para Kant, né, é a chamada essência, que são as entidades metafísicas, e o ser para nós é a manifestação, né? E todo objeto possui ambos e a verdade reside na consciência entre ambos. Então, nesse sentido, né, é aquela questão da aproximação do real com o ideal, né? Todo ser, ele é em si, né, que seria a coisa em si, ou número para Kant, e ao mesmo tempo o ser para nós, que é a sua manifestação, que é aprendida a partir dos sentidos, que seria o fenômeno para Kant. No entanto, não há uma oposição entre fenômeno e número em Hegel. Na verdade, os dois compõem o objeto, né? E nesse sentido a gente tem a configuração do sistema de filosofia absoluto, no aspecto, né, de que não existem dualismos, tudo é uma unidade, né? As oposições, na verdade, elas pertencem à mesma unidade, no que consiste a crítica a Kant. No entanto, o absoluto ele não é inacessível ao saber, mas ele é uma autorreflexão, né? E é o saber progressivo que o absoluto tem de si mesmo. Então, como a consciência ela se desenvolve com a produção do conhecimento, com a consciência, com a obtenção, a produção, a construção do conhecimento, a consciência também ela vai tomando forma até ela se reconhecer como tal, né? Que se trata então do absoluto.
absoluto. E quais seriam as etapas para a chegada da consciência absoluta, né, do estágio absoluto? Segundo Hegel, o ser humano, né, a consciência humana, ela passa por várias etapas. A primeira seria o que ele chama de consciência sensível, no qual ele afirma, né, que é a apreensão do concreto na sensação, né? No entanto, o objeto só pode ser apreendido por conceito. Então, aquela velha questão, né, de que na verdade, né, não são as ideias em si, né, que são apreendidas, mas são os conceitos que são obtidos a partir da relação entre sujeito e objeto. Então, essa que seria basicamente a consciência sensível, que são as primeiras etapas da formação da consciência, no sentido de que, com isso, né, pensa no seguinte sentido, numa criança, por exemplo, né, uma criança que acaba descobrindo suas mãos, suas pernas, seus movimentos, né, e começa então a se reconhecer como ser, e começa a se reconhecer como tal, né? Então seria mais ou menos isso, consciência sensível. Depois vem o entendimento, que é um termo do Kant, né, que é parecido com Kant, que é a questão de conhecer a essência dos fenômenos, e depois então a consciência de si, né? Então a consciência sensível é quando nós acabamos, né, tendo o conhecimento dos objetos a partir da nossa sensibilidade, né? A consciência de si, ela é formada a partir da interação com o outro. Então, né, se a gente for pensar numa etapa até um pouco pedagógica, essa questão da consciência do Hegel, né, do desenvolvimento da consciência, pois você tem então inicialmente, né, o ser, ele se conhecendo, ele se percebendo, ele percebendo suas qualidades a partir da sua sensibilidade. Então ele acaba desenvolvendo os conceitos e consegue então compreender os objetos, consegue compreender a realidade a partir desses conceitos, que seria o entendimento. Então a consciência de si, que é formada a partir da interação com o outro, né? Então a consciência de si, né, seria mais ou menos o que nós podemos até grosseiramente traduzir como identidade, né? No sentido, né, de que você tem a formação de uma identidade, você sabe o que você é a partir da sua interação com outros sujeitos ou com os objetos, né? Então aqui nós temos também essa questão do sistema dialético, né, da inter-relação que existe entre sujeito e objeto, né? Nesse sentido até a gente percebe, né, que o sujeito, até nesse sentido tem uma certa crítica ao Kant, né? Pois para Kant, de certa forma, o objeto só existia para o sujeito. No entanto, para Hegel, o sujeito se vê como sujeito diante do objeto, né? Então o sujeito, ele tem consciência de si, ele se percebe como sujeito no momento em que ele interage com o objeto, né? Então não Kant, ele acabou tendo uma grande importância em colocar o foco da filosofia no sujeito. Até então era no objeto, né? E que o objeto, ele era condicional ao sujeito. No entanto, Hegel afirma que os dois são condicionais. O objeto só existe para o sujeito e o sujeito só se identifica como tal a partir da interação com o objeto, né? Então, nesse sentido, nós teríamos a consciência de si. Aí vem a etapa, né, que inclusive provavelmente foi baseada na própria experiência pessoal de Hegel, que é a chamada consciência infeliz ou alienação, que vai ser um conceito usado por Marx posteriormente, que será um grande intérprete de Hegel, né? No entanto, não no mesmo sentido, né? No caso, Hegel, ele considera a alienação a frustração e a melancolia de separar o sujeito e o objeto. E nesse sentido, né, é preciso superar as falsas oposições para se chegar à felicidade, né? E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer o quê? Que, na verdade, a frustração, a melancolia, né, de você perceber o sujeito como distante do objeto, né, é essencial para o caminho do absoluto, né? E nesse sentido até podemos considerar que isso tem um ponto autobiográfico no Hegel, pois Hegel, ele era iluminista, ele era defensor do iluminismo, porém, com as invasões napoleônicas, ele se desaponta com a filosofia iluminista e são da corrupção da filosofia pelo homem, né, pelo tirano, né? Então, nesse aspecto, com as invasões napoleônicas, que foi frustrante, foi melancólico para Hegel, então, ele acabou abandonando o iluminismo, mas foi ao abandonar o iluminismo que ele foi capaz, então, de desenvolver uma nova teoria. Até existe uma aproximação com Fichte nesse sentido, né? No sentido de que o ser humano, né, o grande objetivo do ser humano é o aprimoramento e que a vida, ela é cheia de obstáculos que servem para aprimorar o ser humano. E esses obstáculos, por mais difíceis que eles são, né, eles acabam tendo a importância de levar ao aprimoramento do sujeito, né? Então é aquela questão da decepção, da frustração como uma forma de aprimoramento, como um obstáculo que deve ser superado em certa medida, né?
E depois, então, se desenvolve a consciência para si. A consciência para si, para Hegel, seria a observação do mundo para atuar nele, né? Então, a consciência em si é eu me identifico como tal, né? A consciência para si é eu devo atuar, né, por saber que eu sou tal, né? Então, nesse sentido, né, a consciência só pode saber o que é após realizar-se efetivamente por seus atos, né? Então, quer dizer, né, enquanto a consciência em si é a descoberta da própria identidade, a consciência para si é a ação, é o poder de transformação. Esses conceitos, inclusive, vão ser muito usados por Marx, né, no sentido da consciência em si, quando o sujeito ele se percebe como explorado, né, como operário, como marginalizado, e a consciência para si, que é quando a partir dessa sua consciência, ele inicia um movimento revolucionário. Resumidamente falando, seria mais ou menos isso, né? E por fim, o absoluto, que é quando o filósofo ele interioriza o que é exterior, né? E acaba se elevando sobre a temporalidade, reconciliando o que é historicamente determinado e a verdade atemporal. Isso é um ponto importante, né? Porque o absoluto seria a superação do tempo histórico. Uma outra característica muito fundamental do pensamento de Hegel é a valorização da história, né? Hegel ele vai considerar que a filosofia ela não pode ser pensada sem suas bases históricas. Isso é traduzido na máxima: todo homem é filho de seu tempo. Todo pensamento filosófico, na verdade, é um reflexo do contexto histórico, do Zeitgeist, né? Ou seja, o espírito de época de um determinado momento, né? No entanto, né, o que acontece é o seguinte, né? O contexto histórico ele tem uma atuação forte sobre o sujeito, né? E nesse sentido ele impacta na própria visão que o sujeito tem do mundo. Por isso a filosofia não deve ser dissociada da história, né? A história e a filosofia devem ser compreendidas simultaneamente, por isso que ele propõe também uma sistematização de uma história da filosofia. No entanto, né, o saber absoluto permite transcender a historicidade. Então, quando o filósofo ele acaba interiorizando o que é exterior, ele consegue superar a temporalidade, e com isso ele dá um passo adiante, né? Com isso ele acaba superando o contexto e as ideias de seu tempo e constrói então uma ideia nova, né? Que tem a ver com aquela questão da ideia do progresso guiado pela razão, que é uma ideia que vem de Kant. No entanto, Hegel ele acaba trabalhando com mais intensidade nesse sentido, né? Então, nesse aspecto, né, a gente acaba tendo, né, essa noção, né, de como que, na verdade, a formação da consciência ela ocorre a partir de um processo dialético, né, da relação entre o sujeito e a realidade, entre o sujeito e o objeto, que permite, então, que o sujeito ele tome consciência de si, então, para si, então, né, possa chegar ao absoluto e superar o tempo histórico vivido. Então, a fenomenologia do espírito é um dos textos mais importantes do Hegel, né? Inclusive, ele acaba desenvolvendo também a noção de dialética, né? Entre outras coisas, a noção também de tese e antítese, que são fundamentais em outras obras, né? Que é um ponto que nós iremos tratar, né? Inclusive, né, na fenomenologia do espírito, nós temos uma parábola, vamos dizer assim, do Hegel, que é a chamada dialética do senhor e do escravo, né? O do Herr e Knecht, né? No caso, a dialética para Hegel, né, é aquela noção de que o sujeito só se torna sujeito se for reconhecido pelo outro como tal, né? Então, não é só o objeto que é condicionado ao sujeito, como diria Kant, mas o sujeito também é condicionado, pois ele necessita se reconhecer e ser reconhecido como sujeito. Então, ele acaba, né, usando uma metáfora que seria basicamente a noção, né, da dialética do senhor e do escravo, né? Em que ele afirma basicamente o seguinte, né, que o senhor só é um senhor se assim for considerado pelo escravo, e que o escravo ele é considerado um objeto, mas é sujeito por possuir consciência, e o escravo possui consciência na medida em que trabalha, né? Então esse é um ponto principal para Hegel, né? No sentido de que, por exemplo, o senhor ele só é um sujeito, né, diante do objeto que seria o escravo, mas ao mesmo tempo o escravo, por ter consciência, ele também é um sujeito e ele precisa reconhecer o senhor como tal para que o senhor tenha essa qualidade, que ele tenha essa característica, né? E, né, ao mesmo tempo, né, o escravo ele possui uma consciência na medida em que trabalha, né? Isso é um ponto importante, pois o trabalho, né, seria a forma de relação que o ser humano ele possui com a realidade ao seu redor, né? Que possui com a realidade ao seu retorno. O trabalho é responsável pela transformação, podemos dizer dessa forma, e a partir do trabalho o ser humano ele se percebe como
mental, né? Ele acaba se percebendo, né? Ele acaba desenvolvendo a sua consciência em si, a partir da transformação do real com base no trabalho, que é um ponto que será bastante aprofundado depois por Marx, embora Hegel mesmo não tenha se desenvolvido muito nessa questão do trabalho, né? Outras obras importantes que nós vamos ter do Hegel será as lições de filosofia da história, né, no qual ele trata também da dialética, no que ele fala que cada indivíduo é filho de seu tempo e a filosofia ela deve pensar o próprio tempo, desenvolvendo uma teoria da história, né, e a noção da transcendência, né, que compreender o próprio momento histórico e a lógica do próprio processo histórico é essencial para poder transcendê-lo e assim avançar de etapa. Hegel ele acaba tendo uma teoria da história progressista que nem Kant, né? Ele afirma que a história é o ardil da razão. Em que sentido, né? Assim como Kant, né, ele defendia em história cosmopolita, né, que o ser humano a cada geração ele vai se tornando mais racional, né, e com isso as diferenças entre os seres humanos serão suprimidas e o ser humano irá se perceber como igual, formando uma grande comunidade global, né? Hegel ele tem uma noção mais ou menos similar, né, no sentido de uma história progressista que é desenvolvida a partir da razão. No entanto, a razão que leva ao desenvolvimento da consciência, pois apenas quando se atinge o absoluto, né, se atinge a consciência absoluta, é então que se pode avançar para a próxima etapa, né? E nesse sentido, Hegel ele defendia a razão e o Estado liberal também como uma marcha para o progresso, né? Ou a questão do liberalismo. Ele acreditava que, inclusive, ele desenvolve a noção de fim da história, né? Fim da história não significa necessariamente fim dos tempos ou apocalipse, mas seria basicamente, né, o momento em que a humanidade chegaria ao seu ápice na consciência e não haveria mais grandes transformações a partir de então, não haveria mais grandes mudanças políticas, econômicas ou sociais, né? E nesse sentido, Hegel ele acabava defendendo o Estado liberal, né, como uma manifestação do fim da história, que seria alcançado a partir de cada transcendência ao absoluto, que iria gerar mais liberdade e racionalidade para o sujeito. Então a história é a marcha da razão e a marcha da liberdade para Hegel, né, linear, correndo para o fim, que seria quando o ser humano encontraria seu apogeu de liberdade e de racionalidade, que é um ponto que também será trabalhado por Marx, mas Marx irá continuar o processo da teoria da história, né, dizendo que o Estado liberal é uma etapa para se chegar ao fim definitivo da história, que seria o comunismo, né? E também, né, ele afirma que o mundo dos fatos não é racional e devem ser trazidos à razão, né? E nesse aspecto também ele afirma, né, a questão da tese e da antítese, né? E o que seria a noção da tese e da antítese? Basicamente assim, né? Para Hegel, toda tese, ou seja, toda ideia ou toda afirmação, ela tem uma oposição, que é a antítese. Né? Então, o que quer dizer? Né? A tese é a ideia, a afirmação, a antítese é a negação dessa ideia, a crítica a essa ideia. E com isso, né, a tese, a crítica que a antítese representa para a tese, acaba então reformulando a tese e formando a síntese. A síntese, então, seria a tese, só que agora desconstruída e reelaborada a partir da negação da antítese. Né? E, no entanto, a síntese ela se tornaria uma nova tese que teria a sua antítese, teria o seu oposto, né, que por sua vez iria gerar uma nova síntese e por aí vai. Isso no processo de formação da consciência, né? Isso no processo de formação, né, da própria realidade, né, no qual a tese representaria a ideia, a antítese representaria a realidade objetiva, o espaço-tempo, e a síntese seria o Geist, o espírito que está relacionado ao tempo e à história. Em que aspecto uma coisa tem relação com a outra? No seguinte, né? Porque assim, para Hegel, essa ideia da tese e da antítese é o que acaba, nessa dialética, né, da tese e da antítese, é o que acaba mobilizando a história. Pois assim, nós temos um determinado momento histórico em que certos padrões, certos pensamentos são considerados verdadeiros. No entanto, surge a antítese, que vai ser a crítica desses valores e desses pensamentos. Com base na crítica, nós teremos a síntese, que será o salto para a frente, será o absoluto, a transcendentalidade, né? Será então a reformulação do próprio pensamento
inserto num contexto histórico que, por sua vez, irá enfrentar uma oposição e por aí vai, né? Então, a marcha da história ela ocorre nesse processo de afirmações e negações, né, que se torna, então, uma síntese, que, por sua vez, se tornam teses e recebem negações, formando síntese novamente, repetindo-se esse processo até que não exista mais uma negação, né? Até que chegue-se a uma síntese absoluta que coincide com o fim da história, que coincide com o absoluto, quando o ser humano irá alcançar o ápice da racionalidade e da sua liberdade, né? Então esse é um ponto importante também na teoria da história do Hegel, né? E com isso, né, todas as sociedades irão se aproximar, né? Pois para ele o mundo dos fatos não é racional, mas os fatos eles podem ser trazidos à razão, né? Então, embora a realidade objetiva não seja racional, ela pode ser trazida à razão e demonstrada a partir da razão. Em Lições da Filosofia da História, ele acaba falando da importância da compreensão do desenvolvimento do pensamento filosófico e com isso, né, ele busca superar a oposição entre correntes filosóficas. Deve-se compreender a modernidade a partir da história da filosofia. Então, aquela noção, né, da necessidade de sistematizar uma história da filosofia, inclusive para melhor compreender o pensamento filosófico em diferentes contextos históricos. Em Filosofia do Direito, ele faz uma reflexão filosófica a partir do processo de formação da consciência, né, e desenvolve, então, a noção de leis da história, no qual o progresso levará a humanidade a superar a própria história, né? E em Lições de Iena, ele trata novamente sobre a formação da consciência, que para ele ocorre primeiramente com a socialização primária, né, as relações morais, que seria a família e a vida social, depois a linguagem e os processos de simbolização, que representaria a conceitualização do real, então inicialmente a socialização, o contato com a família e com a vida social, no qual o ser vai tomando a consciência, a linguagem, né, que desenvolve os conceitos pelo qual o ser ele aprende a realidade, ele aprende as ideias, né, e o trabalho, que é como o ser humano interage com a natureza, né? Que daí já tem a ver com a consciência para si, no sentido de que ele agora ele não só tem consciência de si, mas ele atua no mundo com um objetivo, com um propósito, né? Então, né, a grosso modo, esses que seriam os principais pontos da filosofia de Hegel, que é uma filosofia muito densa, complexa, iria necessitar de muitas e muitas aulas para se aprofundar em Hegel, né? Mas, no entanto, os principais pontos a ser trabalhados seriam esses, né? Hegel ele vai ter uma grande inspiração em muitos movimentos, vai ter muitos críticos também, Schopenhauer, inclusive, será um dos seus principais críticos, mas ele vai ter muitos adeptos que serão os chamados hegelianos. Os hegelianos, eles vão acabar se dividindo em duas alas, né, que vão ser os hegelianos de direita ou velhos hegelianos e os hegelianos de esquerda, que são os jovens hegelianos, né? Os hegelianos de direita, né, ou velhos hegelianos, eles vão afirmar que o que é atual é racional. E nesse sentido, né, eles vão acabar adotando uma visão mais tradicionalista de Hegel, possuindo como foco o racionalismo, uma interpretação conservadora do hegelianismo no direito e do Estado, além da defesa do nacionalismo alemão, que é um ponto que não fica muito claro na filosofia de Hegel. Por isso que eu falo que teve interpretações bastante diferentes, né? Entre os principais representantes dos hegelianos de direita ou velhos hegelianos, nós teremos o Kuno Fischer, né, que vai desenvolver história da filosofia moderna e que vai se basear na noção de teoria da história de Hegel e a relação entre contexto filosófico e histórico, né, buscando então fazer uma sistematização histórica da filosofia, inclusive ele que vai cunhar os termos racionalismo e empirismo, né, que, como eu disse, na época, né, no século XVII, eles não eram, os filósofos não se conheciam como racionalistas ou empiristas. Essa definição surge com Kuno Fischer. E Karl Friedrich Rosenkranz, né, que vai ser alemão também, né, e que vai escrever uma biografia sobre Hegel e vai considerar o hegelianismo uma inspiração para o nacionalismo alemão, né? Então, o nacionalismo alemão ele deve se basear na teoria de Hegel. Em que sentido? No sentido de que, né, o processo de unificação e formação do Estado alemão seria um processo histórico, seria uma marcha para o progresso. Ele acaba até combinando, de certa forma, a filosofia de Fichte em discursos da nação alemã com a filosofia de Hegel em certos aspectos, né? E Karl von Prontl, né, que vai acabar sendo
filólogo lógico e filósofo, e que vai enfatizar a identidade do objeto e do sujeito para a consciência, né? E vai considerar que a percepção da unidade sujeito e objeto é peculiar ao ser humano, que o ser humano ele deve desenvolver essa noção, né? Que não é uma coisa natural para ele, né? O ser humano ele precisa aprender, né, a questão da unidade sujeito e objeto, pois a mente humana, que é limitada, ela acaba percebendo como duas coisas diferentes. Então esses serão alguns dos principais dos velhos hegelianos, né, que vão ter uma defesa mais da religião, do Estado, né, e também, né, do racionalismo hegeliano. Já os hegelianos de esquerda, ou jovens hegelianos, eles vão falar que o que é racional é atual, eles vão inverter, né? Enquanto os velhos hegelianos falam que o que é atual é racional, né, como por exemplo o Estado da Prússia, ele é atual, portanto é racional, e portanto ele deveria ser apoiado no projeto de unificação alemão, os hegelianos de esquerda vão falar que o que é racional é atual, né? E nesse sentido o governo da Prússia seria considerado por eles um instrumento de opressão e injustiça, e ele deveria ser reformulado para que se chegasse à liberdade, para que se chegasse ao transcendentalismo absoluto. Então, né, os hegelianos de esquerda, os jovens hegelianos, eles vão ser filósofos que vão ter uma interpretação mais revolucionária do hegelianismo, né, com uma ênfase maior na dialética e a crítica ao Estado e à religião institucionalizada, né? Então a gente percebe que algumas dessas teorias hegelianas, elas destoam até um pouco das ideias de Hegel, né? No entanto, justamente por conta do hegelianismo ser um sistema muito complexo e de difícil compreensão, acabou dando margem para várias interpretações. Inclusive Marx mesmo inicialmente será um jovem hegeliano, depois ele desenvolve um sistema próprio. Entre os principais hegelianos de esquerda, ou jovens hegelianos, nós temos o David Friedrich Strauss, né, que vai escrever A Vida de Jesus, um texto polêmico em 1885, no qual ele afirma que o cristianismo é explicado por um mito de Jesus forjado pelo judaísmo apostólico, e que Jesus, na verdade, não teria existido nem como personagem histórico e teria sido um símbolo de coesão para os judeus dissidentes que vão formar uma nova religião, né? Isso mais ou menos no século I, segundo depois de Cristo, né? Segundo ele, o cristianismo apenas poderia se defender a partir dos testemunhos evangélicos, né? E no caso, né, a união do infinito Deus ao finito homem não ocorre em um ser particular, Jesus, mas representa a aliança com toda a humanidade. Então ele trata que Jesus Cristo foi, na verdade, uma metáfora e não um ser real, uma metáfora para simbolizar a nova aliança de Deus com a humanidade, né? E que então, né, ocorre a partir dos testemunhos evangélicos que dão essa legitimidade para essa história, né? Nós vamos ter também o Ludwig Feuerbach, né, que vai acabar desenvolvendo o pensamento sobre a morte e a imortalidade, no qual ele afirma que não existe vida após a morte, que após a morte o ser humano é simplesmente absorvido pela natureza. E sobre a filosofia e cristianismo, no qual ele afirma que religião é uma forma de alienação que projeta o humano ideal em um ser supremo. Então aquela noção, né, de que Deus, na verdade, é o ser humano perfeito que serve de inspiração para que os seres humanos sejam melhores. Segundo Feuerbach, o ser humano é essencialmente antropológico, né? Ele adquire os sentimentos e sensibilidade, né? E nesse sentido, né, a matéria precede a ideia, né? Para ele, a filosofia de Hegel deve ser interpretada de ponta cabeça. Em que sentido, né? No sentido de que, né, não se deve compreender a ideia como a antecessora à matéria, mas a matéria antecede a ideia. A coisa em si, né, o objeto em si, ele que origina a ideia, e não a ideia que origina o objeto, né, que conceitualiza e abstrai o objeto. Também ele considera a religião como uma forma de dominação, né, no sentido de um sistema de dominação e opressão, o que será criticado por Marx, que considerará a religião, na verdade, um aparato de dominação do sistema econômico. Nós temos também Bruno Bauer, né, em Crítica ao Evangelho de São João, em que ele afirma que o cristianismo é mais produto do estoicismo, né, a filosofia da resignação e da aceitação do destino, do que de fato do judaísmo, e que Jesus teria sido um mito criado no século II depois de Cristo, resultante da mescla do judaísmo helenizado com o estoicismo romano. Então, aquela questão do sincretismo que deu origem ao cristianismo, que de fato ocorreu, né, o neoplatonismo, o
estoicismo, assim como o judaísmo, né? Mas, no entanto, para ele, Jesus seria mais uma ideia do que um personagem real, né? O cristianismo, então, ele acaba sendo baseado num mito, né? Que é um sincretismo do estoicismo romano com o judaísmo. E Johann Caspar Schmidt, ou Max Stirner, como é conhecido, né? O eu e sua propriedade, ele afirma que religiões e ideologias se pautam em conceitos vazios e inválidos após a destruição dos interesses egoístas dos indivíduos, né? E que o indivíduo ele age por egoísmo, tanto consciente quanto inconscientemente, né? Então o indivíduo é naturalmente egoísta, né? Ele tem um foco em si mesmo, nos seus objetivos, né? E propõe então, né, o chamado anarquismo individualista, no qual ele afirma que o Estado ele nada mais é do que o agente da moral, né? No caso, os crimes são equiparados ao pecado religioso dentro do sistema do Estado, né? Para além do Estado, os indivíduos eles deveriam se unir em uma associação sem poder, né? E deveriam fazer a sociedade prosperar a partir do seu egoísmo, ou seja, a partir da somatória do egoísmo dos diferentes seres, poderia se chegar ao projeto de construção de uma sociedade, né? Então essa que seria algumas das ideias principais do Max Stirner, o foco no egoísmo, mas não o egoísmo como uma coisa negativa, e sim o egoísmo, nesse sentido ele tem até uma aproximação com Fichte, né, da questão da superação, né, da autossuperação como meio de progresso da sociedade e da humanidade. E por fim, para encerrar, então, esse tema, né, nós temos também um ramo do hegelianismo que vai se formar nos Estados Unidos, né, em meados do século XIX, que serão os chamados hegelianos de St. Louis, né? Ou, no caso, os hegelianos de St. Louis, eles vão surgir, né, na cidade de St. Louis, no Missouri, no qual nós teremos estudiosos de Hegel que discutem suas ideias e, inclusive, acabam aplicando ao modelo americano, né? Eles vão ter como oposição o transcendentalismo, que é uma filosofia kantiana, né, que vai se popularizar nos Estados Unidos na mesma época, e que nós iremos ver oportunamente, né, que considerava o idealismo transcendental kantiano como única realidade, né, o transcendentalismo, né? Então os hegelianos de St. Louis vão ter essa oposição ao transcendentalismo kantiano. Então, entre os principais representantes hegelianos de St. Louis, nós teremos William Torrey Harris, né, que vai ser o responsável por uma reforma educacional em St. Louis, né? Ele vai propor um novo modelo de ensino e que vai, inclusive, ser um dos fundadores do jornal, o periódico, né? O Journal of Speculative Philosophy, que vai basicamente ser um jornal, né, que divulga o conhecimento filosófico e vai, inclusive, advogar pelos direitos indígenas à educação, pois para ele, né, o absoluto só poderia ser alcançado se todos os grupos tivessem acesso ao conhecimento, e isso inclui os indígenas, que eram fortemente marginalizados na sociedade americana, né? Nós temos também o alemão Henry Clay Brockmeyer, né, que vai migrar para os Estados Unidos e vai ser o grande responsável pela difusão de Hegel nos Estados Unidos, pois ele irá traduzir os textos hegelianos para o inglês, né? E no caso, ele vai ser um militante do abolicionismo nos Estados Unidos. No caso, né, é uma coisa que é bastante característica, né, um episódio até um pouco menos conhecido, né, da Guerra Civil dos Estados Unidos, né, é que muitos alemães, né, migrantes alemães, eles vão migrar para os Estados Unidos, vão inclusive apoiar, né, durante a Guerra Civil, vão apoiar o exército da União e o projeto abolicionista americano, né? Pois, inclusive, né, o próprio Brockmeyer, né, ele vai considerar o abolicionismo americano uma marcha para o progresso e a vitória do industrialismo da União também uma marcha para o progresso. Inclusive, ele mesmo vai formar uma milícia para apoiar as tropas da União durante a Guerra Civil, uma coisa que era muito comum, né? Muitos alemães migrantes, eles formaram unidades paramilitares que apoiavam o exército da União durante a Guerra Civil americana, né? Apoiando então o projeto abolicionista e o projeto industrialista norte-americano. Inclusive, isso vai gerar até um evento, Camp Jackson, também conhecido como Tragédia de St. Louis, né, no qual ocorrerá basicamente um mal-entendido que irá levar a uma catástrofe em St. Louis, né? Porque basicamente o que irá ocorrer é que uma unidade paramilitar alemã, né, ela vai acabar sendo uma força auxiliar das tropas da União, que vão acabar tomando o forte de Camp Jackson, e no caso, né, os soldados confederados no forte de Camp Jackson irão se render.
né? Então eles serão levados como prisioneiros, né? Sem o uso das armas. No entanto, um disparo acidental teria causado, então, né, uma má interpretação entre essas milícias alemãs que lançaram fogo contra os prisioneiros desarmados e acabaram alvejando também parte da população civil em St. Louis, no Missouri, né? E isso, inclusive, né, é um evento bastante trágico, né, bastante mal visto na época, né? Vai levar até mesmo a um sentimento anti-alemão no sul dos Estados Unidos, mesmo após a Guerra Civil por conta desse incidente, né? Então a gente vai ter uma grande participação de alemães migrantes na Guerra Civil Americana, principalmente do lado da União, né? Do abolicionismo, né? E o Brockmeier, né, ele acabou participando ativamente da Guerra Civil, pois para ele, né, o abolicionismo e a vitória da União representaria o caminho para a marcha para o progresso e a racionalidade, né? No campo filosófico, ele também considerou que o transcendentalismo era sem eficácia prática, era idealista demais, não tinha muita finalidade, e também, né, ele afirmou que, assim como pode levar à unidade do pensamento, o idealismo hegeliano deveria ser uma filosofia de Estado para garantir a unidade do país. Posteriormente, nós vamos ter a Grace Bibb, né, que vai ser uma das primeiras militantes feministas nos Estados Unidos e que vai defender a igualdade política, salarial e intelectual para a mulher, justamente porque para ela a libertação da mulher, a emancipação da mulher também seria uma marcha para o absoluto, uma marcha para o fim da história, né? E também, né, ela acabou lutando para que as mulheres fizessem a escola normal para lecionar e então se integrar aos departamentos das universidades. Então a gente está percebendo, né, que muitos desses hegelianos apoiavam as minorias americanas, né? De certa forma, o Harris ele apoiava a educação para os indígenas, né? O Brockmeier apoiava o abolicionismo, né? E a Grace Bibb apoiava as mulheres, né? Todos com o intuito de permitir que a marcha da história seguisse seu curso nos Estados Unidos em direção ao absoluto e ao fim da história. Nós teremos também a Susan Blow, né, que vai ser a fundadora do primeiro jardim de infância público, né, nos Estados Unidos, né, e que vai ter como base, né, o seu livro Educação Simbólica de 1894, que vai ser um manual prático do kindergarten, né, que vai ser a noção do jardim de infância, né, a noção, né, da educação infantil, né, com base hegeliana. E Marietta Kiss, né, que vai escrever, né, Princípio Ético e suas aplicações das relações estatais, no qual ela vai conciliar justiça e graça, né, a graça divina, né. No caso, a graça seria a forma mais elevada do pensamento ético e, portanto, base da consciência hegeliana, né, e que no caso, né, a justiça seria o princípio fundamental da individualidade, enquanto a graça, né, por ter a questão do pensamento ético, seria um princípio da própria sociedade. Segundo Kiss, né, os excluídos da justiça se utilizam da graça, né, e com isso realizam autossacrifício que se origina no particular, mas pode ser transportado para o público, né? Então aqueles que são afastados da justiça, né, que não têm apoio da justiça, né, como essas minorias que foram defendidas, acabam se utilizando então da noção de graça, né, do autossacrifício que acaba se transportando para o público. Até mesmo a própria noção do martírio como um grande divisor de águas, né, quando você tem um personagem de um grupo que acaba então se sacrificando e acaba então mobilizando os membros daquele grupo para o movimento coeso, né? Então, esses são os principais hegelianos, né? A filosofia hegeliana e os hegelianos. Na próxima aula, então, nós iremos começar a falar da filosofia política e econômica no século XIX. Uma boa tarde a todos e tudo de bom!